Olá Zé, tudo bom? Como combinado, tô gravando essa apresentação para te mostrar um pouco do meu trabalho e algumas coisas que eu enxerguei, que eu vi. Lembrando que assim, a gente não teve nenhuma conversa aprofundada sobre as informações que já existem dentro da empresa, o que está sendo feito, não tenho acesso às campanhas em si, os números, nem o analytics de nada, então isso aqui é puramente o meu achismo. Pode ser que fale algumas coisas que já estão sendo feitas, como podem ter coisas que só sirva de ideias para vocês poderem implementar. Então, apresentando um pouco aqui, eu fiz uma pesquisa de mercado e identifiquei que existe esse movimento. Né? O Brasil cresce muito, então cresceu 12,1% o mercado de farmácias, porém as independentes foram que menos cresceram, tá? Foi só um crescimento de 5,8% comparando com 13 e 15% de outras. Teve uma informação também adicional que são das farmácias que fecharam, a maioria delas eram independentes. Então acho que isso gera uma dor de cabeça e uma preocupação futura dentro do seu mercado. Então, o que eu fiz um diagnóstico bem por cima sobre o que nós conversamos e o que eu acho. O que eu identifiquei existe um CAC invisível, que é não saber o custo de aquisição de cada cliente. Então, está sendo investido dinheiro, mas não se sabe quantos clientes novos são gerados. Falta um programa de retenção. Então, eu acredito que sua farmácia faça desconto por CPF na coleta de dados, que isso é uma prática de todo mundo. E aí tem que ter um motivo para a pessoa retornar à sua farmácia para poder fazer a próxima compra. E não é só esse desconto pontual que acaba sendo um diferencial. Tem uma base sem ativação, acredito que você deve ter uma base gigantesca com 18 lojas e mais a quantidade de pessoas que passam, então imensa de pessoas, precisa reativar, trabalhar isso e precisa ver se tem um CRM já trabalhando em cima disso. E um WhatsApp subutilizado que eu entrei lá dentro do broadcast que você tem e eu vi que é bem genérico e tal, e dou uma ideia aqui de fazer uma segmentação. Bom, então a gente tem um problema central, que é hoje gasta R$ 35.000 por mês e não sabe o retorno que está vindo dentro desse valor. Analisando as campanhas que vocês têm dentro do Meta, as campanhas estão ok, tem muita informação, tem bastante coisa. Apesar que eu peguei agora o último mês, ele estava focado muito em material de criança, coisas para mães e tudo mais. Só que eu não sei como é que está essa segmentação. Mas eu vi que existem outros produtos, vem promoções, principalmente da parte de pressão, remédios que são contínuos. E tá dentro do que a concorrência mais ou menos tem. O que eu enxergo como oportunidade é o redirecionamento para o pedido online. Então existem algumas ferramentas que a pessoa clica, já aparece o produto dentro do WhatsApp para poder pedir. Então a agilidade e facilidade de fazer a compra via um clique. Ou mesmo um chatbot para poder ajudar a pessoa a tomar a decisão. Segmentar produtos para diferentes públicos-alvo. Então eu percebi que agora, esse último mês, estava tudo focado em mães, pelo que apareceu para mim, dentro da ferramenta de análise do Meta. Será que não seria bom colocar várias campanhas para vários públicos diferentes e fazer esses testes? Não sei se tem isso hoje, mas seria uma das ideias. E uma campanha de delivery, então aumentar o foco nisso, principalmente com o prazo. Normalmente você tem delivery dentro de grandes redes, mas esse delivery acaba sendo mais demorado, às vezes demora até um dia para poder fazer a entrega, e eu vi que vocês têm uma entrega rápida. Então vamos tentar focar em campanhas, às vezes locais, para divulgar mais esse serviço com um diferencial de velocidade de entrega. Em relação ao Google Ads, eu vi que tem duas contas diferentes, que é o Farmácia de Drogaria e o outro é a Farmácia de Drogaria Limitada. Eu não sei o motivo de ter essas duas contas, não sei se deu algum problema e criou-se uma conta nova para poder fazer o trabalho. E eu vi que tem bastante coisa e aqui você fala sobre o delivery, tem campanhas de vídeo, campanhas de imagem, produtos, está vinculado junto com o Google Merchant Center, que aparece no departamento de compras, isso é muito bom. Para mim tá tudo ok, só precisa fazer uma análise realmente de segmentação, que é o que está aqui, como uma das recomendações. Ver a segmentação de cada campanha por tipo de público. Então, entender para quem que vai as campanhas de fraldas, de coisas de bebê, as campanhas que são de pressão, colesterol e tudo mais. Ver como é que tá com o objetivo de reduzir o custo por clique, tá? Criar campanhas focadas no endereço da loja. Isso aqui dá para se fazer algumas campanhas por geolocalização. Então, tem, por exemplo, farmácia perto de mim. Você consegue achar e a pessoa, se estiver dentro de um raio específico da sua loja, você se torna a primeira pessoa a aparecer
E como ele concentra a campanha bem próximo, você acaba gastando um pouco mais, mas a chance de venda é maior. Então você começa a aumentar a quantidade de vendas e a redução do custo por clique porque não pega pessoas que estão muito longe. E a variedade de texto, eu percebi que tem muitos copies repetidos. Então trabalhar com uma variedade, fazer o teste de copy para saber o que está retornando, tendo melhor retorno. Dentro das oportunidades, de modo geral, que também enxergo que é possível fazer, é ativar a base existente, entender o que você tem de CPFs cadastrados e aí fazer uma régua de ativação, que aí pode ser via WhatsApp, para ver o que já tem. Então, com o objetivo de aumentar a recompra das pessoas que já foram na loja. Descobrir o CAC real da loja, que é segmentar as campanhas por unidade e adicionar rastreamento, tá? Dá para entender qual que é o retorno de cada loja. Se você coloca X reais para uma loja, quanto ele retorna de clientes novos. E transformar o WhatsApp em um canal de retenção. Então, trocar o broadcast que tem lá, até fazer com mais atividades e colocar mensagens segmentadas por perfil. Então, é para criar uns grupos ou esse broadcast para vários públicos diferentes. Cria vários diferentes e um para idosos, um para mães, um para jovens, que aí você consegue conversar melhor com essa pessoa. O que é a métrica que vai guiar tudo isso? Como eu trabalho com metas, com métricas, o meu objetivo é sempre ter uma informação e a gente conseguir chegar a algumas conclusões. O que seria interessante descobrir? A taxa de cadastro, então a porcentagem de vendas com CPF vinculado, a gente tem a taxa de recompra. Com essas informações a gente começa a criar um planejamento estratégico para o futuro. Então o alcance do WhatsApp, os novos clientes rastreados, ticket médio por recorrente, tá? Hoje é R$56. E será que a gente consegue melhorar isso? Tenta descobrir. Então a gente bota uma meta hoje, R$56. Queremos chegar a R$70, R$80. E assim a gente vai fazendo campanhas, fazendo testes para a gente ver se naquele público que a gente testou funcionou isso. E aí vai multiplicando as campanhas para poder ganhar. Então, o que é a minha consultoria, tá? Eu não sou agência, não sou gestor de tráfego. Eu sou estrategista que usa o marketing para fazer uma análise completa do que está acontecendo, qual o diagnóstico e dar ideias do que a gente pode fazer para conseguir melhores resultados. Então, eu vou fazer um diagnóstico contínuo, que é uma reunião semanal, puxando todas as informações de PDV, de campanhas, eu vou juntando todas as informações para poder fazer uma análise disso. Trabalho com a parte de experimento e hipóteses, que vai se criando, eu crio ideias, e aí eu, junto com o departamento de marketing, eu vou auxiliando eles a como colocar em prática, como fazer rodar, depois de rodado, analisar o resultado, saber se funcionou, se não funcionou, como é que a gente vai fazer os próximos passos. Tudo isso dentro do meu dashboard unificado, que eu gosto de juntar todas as informações para a gente poder ter uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo. E aí, o review semanal. O que funcionou, o que não funcionou, qual é o próximo passo. Normalmente eu faço a parte de ideação e a gente pega 2 ideias por semana para colocar em prática por 15 dias. Então, 2 semanas, agora começa a rodar a campanha. Na semana seguinte, que passou 7 dias, a gente coloca mais novas 2 ideias. Depois passou 7 dias, a gente avalia aquelas primeiras ideias que já deram os 14 dias, confere se as que a gente rodou em uma semana atrás estão funcionando e cria-se mais 2. E assim vai. Então, são mais ou menos 8 experimentos por mês, dependendo do time, tá? A gente às vezes consegue até mais, 20, 30, 50 experimentos por mês, dependendo da força da equipe que tem do outro lado, das pessoas que estão operando dentro das plataformas e também dos gerentes, departamentos de vendas, para conseguir analisar os dados. Então, depois com a consultoria, o que vocês passam a ter? Tem a estratégia de vendas, tem o dashboard estratégico, as decisões por dados e reunião semanal para poder ir alinhando todas as informações, tá? Junto a todo mundo, que são as pessoas-chave, né, os stakeholders principais, para a gente tomar as decisões. E tudo que eu vou fazendo eu vou documentando. Então a gente acaba saindo depois com um monte de informação. Eu vou demonstrar aqui só dois que são bem padrões mesmo. Depois a gente disso vai desenvolvendo novas planilhas, novos relatórios, novas informações e isso vai sendo acumulado e vai ficando guardado para o time, para a consulta futura. Eu fiz uma simulação de um dashboard, como é que ficaria? Seria mais ou menos esse visual, tá? Então, esse aqui eu pedi para ele fazer uma simulação de janeiro, fevereiro e março de vendas de 18 lojas, de produtos genéricos, e a tomada de decisão é feita baseada nos dados. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui essa loja que teve mais vendas, que é a número 5. Então, daqui eu vou descobrir o que teve de vendas, quais foram os tipos de produto por
o produto por categoria de produto. Quero ver tudo que vendeu de cardiovascular. Aí vai mostrar. Então, dentro dessa PharmaMed, teve 4 vendas que deu essa receita. As vendas por valor aqui foram assim. Então, a gente começa a enxergar todos os dados com cliques. Aquela nossa hipótese de chegar no público-alvo que tenha, sei lá, uma idade ou que comprou produtos tal, a gente consegue descobrir todas essas informações. Vou pegar aqui, suplemento, 15% de vendas. Aonde mais vendeu suplemento? Tem aqui na loja número 3 e na loja número 13, na loja número 5. O que tem na região dessa loja que a gente pode explorar para conseguir aumentar mais essas vendas? O que existe aqui? E aí você descobre que tem mais academias. Então, baseado nessas informações que a gente vai puxando, a gente consegue identificar oportunidades e criar novas ações para fazer as vendas. Esse é só um exemplo, tá? Isso aqui foi criado, os dados foram criados por IA só para criar 1000 entradas para eu conseguir montar um teste. E aí a outra é a parte de experimento. Esse aqui é um dashboard inicial de experimento, onde criamos essas personas, que aí pode ir duplicando, criando várias, os arquétipos, as ideias, e aqui vem todas as ideações de campanha, o que pode ser feita, para que é essa aquisição, awareness, entre outros itens, como é que vai ser feito, qual que é a persona que a gente vai poder trabalhar, e entra na avaliação do ICE Score, que é o impacto, confiança e facilidade para a gente botar em prática. Tomando a decisão disso, botamos em prática e colocamos no controle do experimento. O experimento número 1, qual que é o status dele, quem é o proprietário, qual é o período, o que foi feito, qual a hipótese, se deu certo ou se não deu certo. Se deu certo, legal, bora pra frente, bota ele para rodar, substitui alguma campanha que não está funcionando por essa que está funcionando. E assim vai fazendo evolução. Que a gente vai mexendo sempre vai mexendo os ponteiros da empresa. Não funcionou? Beleza, o que a gente tem de lições aprendidas sobre isso? Tá? Então, aprendizados que nós temos sobre isso. Aprendemos que não funciona por conta do público X, Y e Z. Ok, já temos esse aprendizado. Vamos pegar novas ideias. E assim eu vou ajudando a equipe de marketing a criar novas ideias, novas hipóteses, testar, ver o que funcionou e aumentar e mexendo nos ponteiros. Que aí os ponteiros que são mexidos ficam tudo registrados dentro do dashboard. Bom, e aí, fazendo uma avaliação sobre o mercado, eu acabei descobrindo que vocês têm, do INPI, o direito do PharmaMed, e existem outras PharmaMeds no mercado, tá? Então, eu deixo como uma oportunidade, ou até se avaliar, se não vale a pena fazer uma notificação para os demais, já que vocês são proprietários da marca, conversar com o advogado de vocês, qualquer coisa eu tenho uma pessoa para indicar, para não dar ruído na comunicação. Porque começa a fazer marketing, começa a aparecer para muita gente e aí outras empresas podem usar essa oportunidade, digamos assim, para utilizar para elas o marketing que você está fazendo. Bom, agradeço e aí eu preciso ter um pouco mais de informações para entender o que vocês têm de sistema, como é que funciona, o que já tem de dados, se as campanhas estão funcionando, o que vão precisar, mesmo que eu me aprofunde para poder ajudar vocês, para a gente montar uma proposta bem coerente e bem correta, tá? Para ser justo em cima do valor. Espero ter explicado. Se ficar com alguma dúvida, pode me falar, é só me chamar e fico à disposição para a gente poder conversar mais. Valeu!